correção, então, agora de matemática. Sigam-me, prestem atenção, que é uma forma de revisar os conteúdos também, tá? Então, referente às atividades do dia 17/4. Giovanni comprou alguns alfajores, então tá aí os alfajores no prato. Qual fração do total de alfajores representa cada um? Um por um. Então, cada um é 1 entre 9, então 1/9, tá? Qual fração do total de alfajores representa a quantidade dos alfajores cobertos de chocolate branco? Então, os alfajores cobertos de chocolate branco representam 5/9, porque existem 5 de 9. E dos alfajores cobertos de chocolate ao leite são 4/9. Eu coloquei assim a representação da fração para vocês terem familiaridade com a fração dessa forma. Quando não há espaço para a gente fazer uma fração assim, de pé, a gente pode montar a fração assim também. O numerador vem sempre na frente e o denominador atrás, tá? A Andressa adora comer umitas, que é tipo uma pamonha. E ela foi lá e comprou 5 kg de milho para preparar, mas ela usou só 3. Então, qual é a fração do total de milho que representa a quantidade do milho usada pela Andressa? Então, tem 3 quilos usados de 5. Então, tipo, ela tinha 5 quilos, mas ela usou 3. Então, 3 em cima e 5 embaixo. 3/5. B. Qual é a fração do total de milho que representa a quantidade de milho que não foi utilizada? Então, se ela usou 3 kg, ela não usou 2 kg. Então, 2/500. No restaurante Comer é Bom, são oferecidos pratos típicos de diversos países. Entre eles o brick, que é tipo um pastel. Então, tem os bricks vendidos durante um fim de semana. Então, tem o sábado, o domingo e o total. Então, de carne e de frango. Agora, escreva uma fração que representa a quantidade de bricks com recheio de carne em relação ao total de bricks. Tá? Então, no sábado, quantos foram vendidos? Foram vendidos 9 bricks e um deles era de carne. Então, 1/9. A representação eu coloquei assim porque não caberia uma fração convencional igual a gente conhece. Então, 1/9. O numerador na frente e o denominador atrás. Depois, no domingo, foram vendidos 10 bricks no total e 3 eram de carne. Então, 3/10 eram de carne. Em todo final de semana, em todo fim de semana. Então, foram vendidos 19 bricks no total e 4 deles eram de carne. Então, 4/19. Então, escreva como se leem as frações que você deu como resposta em cada um dos itens acima. Então, o primeiro, 1/9. O segundo, 3/10. E o terceiro, 4/19. Vejam se a escrita está correta aí no de vocês. Foram 4 amigas num restaurante de culinária portuguesa e pediram 36 bolinhos de bacalhau e 1 litro de suco de uva. Então, vamos descobrir quanto cada um comeu, tá? Então, a Thaís, ela comeu 1/3 dos bolinhos e bebeu 1/2 de suco. Então, 1/3 de 36, a gente faz 36 dividido por 3, dá 12. 12 vezes 1, 12 bolinhos, tá? Então, ela comeu 12 bolinhos. E ela bebeu 1/2 de 1.000, porque 1 litro, 1 não dá pra gente dividir por 2. Então, 1.000 dividido por 2 dá 500. 500 vezes 1, 500 ml de suco. A Débora comeu 1/6 dos bolinhos e bebeu 1/4 do suco. Então, 1/6 de 36, 36 dividido por 6 é igual a 6. 6 vezes 1. Então, a Débora comeu 6 bolinhos e ela bebeu 1/4 de 1.000 ml, porque a gente já sabe por que a gente trocou por 1.000. 1.000 dividido por 4 dá 250. 250 vezes 1 dá 250 ml de suco. Então, a Débora comeu 6 bolinhos e bebeu 250 ml de suco. Continuando, a Luísa.
A Luísa comeu 1/18 dos 36 bolinhos. Então, 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 1, 2 bolinhos. Então, a Luísa comeu 2 bolinhos. 1/10 dos 1000 mililitros do suco. Então, 1000 dividido por 10 dá 100. Então, a Luísa bebeu 100 ml de suco. A Gabriela comeu 4/9 de 36. Então, 36 dividido por 9 é igual a 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a Gabriela comeu 16. Então, a Gabriela comeu 16 bolinhos e bebeu 150 ml de suco, porque ela bebeu 3/20 de 1000 ml. Então, 1000 dividido por 20 é igual a 50. 50 vezes 3, 150, tá? Então, vejam aí quem fez certo, quem fez correto faz certinho. Observe a barra de chocolate abaixo, depois represente a fração com cada item a seguir. Então, o inteiro da barra é essa parte aqui, dividida em 4, tá? Então, todas as frações vão ter o denominador 4, porque o inteiro está dividido em 4 partes, independente de quantos inteiros tenha. Então, na primeira, é uma parte do inteiro. Então, 3 partes de 4. Então, 3/4. Na B, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 4. Então, 8/4 ou 2 inteiros. Na C, tem uma parte inteira e mais 2/4. Então, 1 inteiro e 2/4 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6/4, tá? Na D, tem uma parte inteira, 2 partes inteiras, 3 partes inteiras, então 3 inteiros e 3/4. Então, 3 inteiros e 3/4, ou são 15 pedacinhos aqui, então 15 sobre 4, 15/4, tá? Agora, vocês tinham que representar a pintura de cada assadeira de pão de queijo referente à fração que estava em cima. Então, 7/8, o inteiro era dividido em 8 mesmo, então pinta só 7. 2 inteiros e 3/4, então 2 assadeiras inteiras e mais 3/4, então tá dividido em 4 pão de queijo por assadeira. Então, vocês vão pintar 3 pães de queijo. Depois, 1 inteiro e 1/3. Então, as bandejas estão divididas em 6 pães de queijo. Então, vocês vão pintar uma bandeja inteira, que é representada por 1, e 1/3. Então, a bandeja é como se ela tivesse dividida em 3 partes aqui. Então, vocês vão pintar uma parte, que seria equivalente a 2 pães de queijo. 4 meios. Então, 4 inteiros e meio. Então, 4 bandejas inteiras, mais meia bandeja, mais 2 pães de queijo pintados, tá? Complete cada fração com o número que falta. Então, tinha alguns números que já estavam presentes na apostila, no livro didático. Apostila não, livro didático. E vocês teriam que completar. Então, o 7 tinha o 14 na frente, ou seja, 7 vezes 2 é 14. Então, o denominador foi multiplicado por 2, então o numerador também tem que ser multiplicado por 2. Então, 5 vezes 2, 10. 18 quintos. Embaixo tinha o 5. Para o 15 virar 5, a gente tem que dividir. Dividir 15 por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. E 18 dividido por 3 é 6. 25 quintos. Então, o número que estava no livro didático era o 1. Então, o 5, para ele virar 1, ele precisa ser dividido por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. 2/3. O número que já estava no livro didático era o 8, então o 2, para ele se transformar em 8, ele precisa ser multiplicado por 4. Ou seja, o 3 também foi multiplicado por 4.
3 vezes 4, 12. Continuando, na página 138. Tinha um jogo de dominó no qual as pessoas tinham que encaixar a peça correspondente ao desenho da peça na fração correspondente. Então, o jogo estava com 2/5 e o Caio era a vez dele de jogar. Ele escolheu essa peça aqui. A Luísa pegou e falou para o Caio que essa figura representava 4/10, pois era um retângulo que foi dividido em 10 partes iguais e há 4 partes pintadas. Para ela, essa figura não podia ser usada na jogada. Então, explique como o Caio convenceu a Luísa de que ele estava correto. Então, ele convenceu explicando que a fração 4/10 e 2/5 são equivalentes. Por quê? Essa fração aqui, essa representação, se a gente dividisse em 5 partes iguais e pintasse 2, também seria 2/5. A fração 2/5 é equivalente a 4/10, então. Tá? Então, foi assim que o Caio convenceu ela. Continuando o jogo, estava nessa situação, porque o Caio colocou a peça dele e a Mari foi lá, ela tinha essas peças e ela resolveu não jogar, porque ela falou que ela não tinha nenhuma peça para colocar. Mas a Mari estava correta? Justifique a sua resposta. A Mari não está correta, pois ela poderia utilizar a peça que está com a fração 1/2. Então, ela poderia usar essa peça para colocar aqui. Então, ficaria assim, tá? Então, essa é outra representação de fração, tá, gente? Pode ser representada assim também, tá? Então, aqui. Utilize as tiras do material complementar. Então, aquelas tiras que eu falei no começo da aula de matemática, que era para recortar, para descobrir qual fração é maior em cada caso. Depois, complete as sentenças com os símbolos menor que ou maior que. Então, 6/12. Vamos ver como fica. 6/12 fica representado dessa forma. Eu destaquei aí os 6/12 na tira das frações 1/12. Cada parte representa 1/12. Então, e 7/12 está representado de outra cor. Então, qual é maior? 6/12 ou 7/12? Isso, maior é 7/12. Outra forma para a gente descobrir também é olhar o denominador. São iguais? Então, a gente olha o numerador. Qual é maior? Dependendo de qual é maior, o sinal fica com a abertura virada para o número que tem o maior numerador, tá? 3/5 e 3/7. Aí a situação é diferente. O numerador é igual e o denominador não é. Então, vamos ver. 3/5 e 3/7. Então, 3/5, 3/7. Nesse caso é diferente. A gente olha, o numerador é igual, então a gente olha no denominador. O denominador que for menor é o que representa a maior fração. Tá? Então, a abertura vai ficar virada para 3/5. Próximo, 2/3, ó lá, representado, e 5/8. Então, qual é maior? 2/3, tá? Continuando, 4/9 e 5/11. Então, 4/9 e 5/11. 5/11 é um pouquinho maior, isso dá para ver na tirinha. Então, a abertura fica virada para 5/11. Continuando, converse com seus colegas e seu professor sobre as questões abaixo. Depois anote as suas conclusões. Não precisava conversar com ninguém, né? Porque a gente não tem ninguém para conversar agora, infelizmente. Sem usar as tiras de frações, como podemos comparar duas frações que, quando tem o denominador igual, então olhamos o numerador, a fração maior tem um maior numerador. E quando tem o numerador igual, olhamos o denominador e a fração maior tem o denominador menor, tá? Foi o que eu expliquei no outro slide. Escreva frações equivalentes à fração abaixo, mas que tem o denominador 12. Então, o 4, para ele se transformar em 12, a gente tem que fazer 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3 é 12.
Se eu multipliquei embaixo o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. 3 vezes 3 é 9. 2/3, para transformar em 12 o denominador, tem que ter 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 4 é 8. Então, qual é a maior fração? 3/4 ou 2/3? Isso, então 3/4 é maior, porque o equivalente dele é maior, tá? Continuando o desafio olímpico. Qual das frações a seguir tem o seu valor mais próximo de 1/2? Então, a gente poderia testar todas elas. Então, para 1/2 que tem o numerador 1, virar uma fração com 29 como numerador, então teria que ser multiplicado por 29. 1 vezes 29 é 29. 2 vezes 29 é 58. Não temos essa opção aí, tá? Então, depois, na B, para uma fração que vale 1 ser equivalente a uma fração com 27, a gente tem que fazer vezes 27 no numerador. Então, 1 vezes 27 é 27, 2 vezes 27 é 54. Não está nem perto do que está aí na B, né? Que na B está 27 e 59. 27 e 59 avos. No nosso caso, deu 27 e 54 avos. A C, para o numerador virar 25, a gente tem que multiplicar por 25. Então, 1 vezes 25 é 25. 2 vezes 25 é 50. Não está nem perto do que está aí na C. Então, já pode descartar. Na D, para o numerador virar no 52, a gente tem que fazer vezes 52. Então, 1 vezes 52 é 52. 2 vezes 52 é 104. Então, nada. Não é, tá? 1 vezes 57 é 57. E 2 vezes o 57 é 114. Então, também não está próximo aqui, não está igual. Então, o que está mais perto de um meio, o que está mais próximo do equivalente a 1/2 é o 29 e 58 avos. Então, assinalem a primeira opção, a opção A, tá? Beijos. A nossa correção acabou. Vocês têm coisas para responder no formulário. Beijo. Tchauzinho.